O Bolsonaro está sendo completamente abandonado pelos seus antigos aliados. Óbvio, ninguém quer ficar perto do Bolsonaro enquanto esse barco afunda direto pra prisão. Ninguém vai querer morrer abraçado com o Bolsonaro. Ciro Nogueira, Milton Mourão, Mauro Cid, tá todo mundo largando o Bolsonaro à míngua, porque as investigações estão avançando, o relatório final da CPI está sendo incorporado pelo Ministério Público, os bolsonaristas, eles acabaram enfiando um chifre bem pesado no Bolsonaro, que ensina pra ser chifrudo, os próprios aliados o empurraram pra prisão e agora o estão abandonando. E ele deve estar chorando, porque ele está todo choramingoso com o Mauro Cid, porque ele não acreditava que o Cid fosse delatá-lo, mas Cid delatou. E agora ele está falando, não, Cid inventou tudo. Que mente, né? Bem fértil do Mauro Cid para inventar tudo. Na sua opinião, você está percebendo esse abandono do Bolsonaro? Isso enfraquece para a prisão? Você tem curtido esse afundamento do Bolsonaro e isolamento? Então deixa o seu like e se inscreva no canal. Quando nós falamos aqui que a CPI dos atos antidemocráticos seria um erro, isso antes dela começar, as pessoas ficaram com medo que poderia implicar o governo, não implicou nada. Agora, a PGR, que não tem mais o Augusto Aras, pegou essas informações e solicitou para a Elisiane Gama, que é a relatora do relatório final, né, que fossem compartilhadas as informações sigilosas obtidas pela CPI. Por quê? Porque o Ministério Público tem o interesse, e já está fazendo isso, de incorporar o relatório final às investigações que foram feitas. Então quebras de sigilos e outras informações mais vão ser utilizadas pelo Ministério Público para avançar nas investigações, podendo abrir novas frentes e também novas denúncias contra quem? Contra os bolsonaristas. Porque o Ministério Público quer pegar todo mundo. E os aliados de Bolsonaro, olhando tudo isso, vão falar o seguinte, opa, pera lá, já estão pensando, eu posso me implicar nessa situação, eu posso acabar sendo investigado, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me afastar o máximo possível desse cara. Porque o que o Bolsonaro fez pra mim? Não fez absolutamente nada. Ah, ele me ajudou durante o governo, mas enfim, eu não quero ficar perto dele porque eu não quero correr o risco. Então, quanto mais isolado Bolsonaro estiver, quanto mais distante os seus aliados estiverem dele, ou seus antigos aliados, mais enfraquecido ele vai estar. E é o que está acontecendo exatamente nesse momento. Um abandono gradual de pessoas que eram próximas a Bolsonaro, mas agora o isolam. Por quê? Porque eles não querem ser investigados. E isso mostra também que Bolsonaro vai ser preso, por mais que as pessoas ainda tenham dúvidas com relação a isso. Vai acontecer. Nós só temos que esperar. As mudanças de comportamento do Bolsonaro estão nítidas para nós. Por exemplo, delação do Mauro Cid. Segundo a Bela Megali do O Globo, inicialmente, quando foi falado que o Mauro Cid iria delatar o Bolsonaro, o ex-presidente acreditava que Cid, que era como um filho para ele, né? O próprio Bolsonaro falava isso. Bolsonaro acreditava que Cid não iria implicar, que ele não seria o elemento central da delação do Cid. E vendo essa informação da Bela Megali, eu começo a acreditar que o Bolsonaro de fato é uma besta. Como que ele achou que o Mauro Cid não fosse implicá-lo na delação premiada? Delação premiada você tem que delatar aquele que está hierarquicamente acima de você. No caso de Cid, só tinha o Bolsonaro. Era óbvio que ele seria implicado. Mas Bolsonaro agora está dizendo que Cid inventou tudo. Cid inventou tudo para poder se livrar das condenações. Tudo aquilo é invenção do Mauro Cid, porque na verdade quem quis fazer tudo aquilo foi o próprio Cid. O próprio Cid quis vender as joias, o próprio Cid quis falsificar tudo, o próprio Cid participou das reuniões que ele nem falou nada, que fomos discutir os golpes. Ora, isso aí do Bolsonaro cola até a página 2, mas depois não cola mais. Ora, o Cid fez a minuta golpista? Não. O Cid participou das reuniões sem ser como ouvinte? Não. Então a delação do Cid, que só foi aceita pelo fato dele ter apontado aquela reunião com os generais, com os militares, para discutir a minuta do Felipe Martins. Só por conta disso. E ele não participou, ele só ouviu. Então é melhor o Bolsonaro baixar um pouco a bola, porque era óbvio que Cid faria isso, porque as defesas estão em lados opostos. O Bolsonaro, nós falamos isso desde o início desse processo do Cid. Para que o Bolsonaro se livrasse da prisão, era necessário que o Mauro Cid ficasse em silêncio. Mas para o Mauro Cid se livrar da prisão, era necessário que ele delatasse o Bolsonaro, que ele abrisse a boca. Então era óbvio que ele iria falar isso. Eu não sei o que passou na cabeça do Bolsonaro. Eu acho que, de fato, ele começou a acreditar que ele era um Jesus da Terra.
que ele era um mito e que as pessoas iriam ficar aos pés dele e se entregar para que o próprio Bolsonaro se salvasse. Ah, mas você está exagerando. Não estou exagerando, porque ele acredita, ou ele esperava que os advogados que o estão defendendo não cobrassem, fizessem isso como um favor, como uma adoração. Só que não vai acontecer isso. Não vai acontecer. E por mais que os bolsonaristas e o próprio Bolsonaro acreditem que as delações do Mauro Cid não vão virar absolutamente nada, eles estão equivocados. Porque, segundo informações da revista Veja, os aliados do Bolsonaro acreditam que se a delação do Mauro Cid fosse de fato tão pesada, tivesse elementos tão robustos, a denúncia já teria sido feita e as investigações já teriam se encerrado. Mas não. É um erro de interpretação. Porque o Ministério Público quer fechar a denúncia contra o Bolsonaro de modo bem redondinho. E como que vai fechar a denúncia se as investigações ainda não terminaram? Porque o relatório da CPI está chegando agora. O que está acontecendo com o Bolsonaro é a construção da denúncia e a construção da prisão. Porque esses elementos isolados são fracos. Então espere, tenha calma. Gradativamente, semana a semana, a prisão do Bolsonaro está ocorrendo, pessoal. É só observar e ter um pouco de calma. Porque, como nós não temos ainda as informações do Mauro Cid, porque a delação dele está fechada, o que nós estamos tendo são vazamentos pela imprensa, do Aguirre Talento do UOL e de alguns outros jornalistas. O que nós sabemos até agora é que o Cid, ele deu detalhes sobre os integrantes da organização criminosa que o Bolsonaro comandava para atacar as outras instituições da República. E é por isso que o Bolsonaro vai ser preso e também denunciado. O Cid falou, deu nomes daqueles que incentivavam o Bolsonaro a dar golpe e daqueles que tentavam colocar panos quentes na situação. Como nós não sabemos quem eram aqueles que incentivavam o Bolsonaro a dar golpe, o que nós ficamos sabendo era o almirante Almir Garnier. Começou uma corrida das pessoas falarem o seguinte: olha, eu não tive nada a ver com isso. Não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não participei. Por quê? Porque eles estão com medo. O jornal O Globo trouxe uma reportagem com essas pessoas que estão pulando fora. Um deles foi o Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro. O que nós ficamos sabendo foi o seguinte: tivemos um embate da ala civil do governo Bolsonaro e da ala militar. A ala civil, mais política, queria que o Bolsonaro não desse golpe nenhum, não tivesse nenhum tipo de ação mais radical e reconhecesse a sua derrota. Mas os militares não queriam. Então, gradativamente, a ala civil foi deixada de lado para que os militares participassem das reuniões. Nós ficamos sabendo que 10 reuniões, no mínimo, foram feitas para a discussão de intervenções no TSE. Ao Globo, o Ciro Nogueira falou o seguinte: eu não participei de nada. Na verdade, eu ajudei a desbloquear as rodovias. Porque eu falei para o Bolsonaro, as pessoas vão perder a vida nos hospitais por falta de oxigênio. Bolsonaro, os aeroportos vão ficar parados por conta da falta de combustível. Fale para os seus apoiadores para desbloquearem as estradas. E aí o Bolsonaro falou que eles estavam impedindo o direito de ir e vir e o bloqueio deu uma arrefecida. Depois disso, o Ciro Nogueira disse que ele foi trabalhar na transição, ou seja, eu não participei de nenhuma reunião golpista. Então eu tô fora disso. O Hamilton Mourão, que foi o vice do Bolsonaro, mas apesar de ser vice, eles não tinham uma relação boa, também pulou fora. Falou o seguinte: olha, eu fiz uma visita ao Bolsonaro, por cortesia, e eu falei para ele: Bolsonaro, reconheço o resultado, mas ele ficou quieto, não falou nada. Então, ou seja, eu não posso fazer nada. E eu não tive agendas com o Bolsonaro, isso ele falou lá em setembro, quando saiu a delação do Cid. Eu não tive agendas com o Bolsonaro depois do final da campanha. Ou seja, tá todo mundo pulando fora. Esse barco tá afundando e tá todo mundo largando mão do Bolsonaro. Óbvio, ninguém quer ficar abraçado com o Bolsonaro para morrer junto com ele. Ele que se lasque, está sendo abandonado para morrer sozinho, o que é o mais degradante de tudo.